Olá, alunos, sou a professora Flávia. A gente vai começar uma série de vídeos do capítulo 3. Nesse primeiro tema, nós vamos falar sobre a gestão escolar e as leis, o ECA, o Conselho Escolar e o Regimento Escolar. Bom, para poder conseguir fazer uma boa gestão, né, você precisa de alguns mecanismos, né? Então, não é todo mundo que pode ser diretor de escola, coordenador de escola. Por quê? Porque ele precisa ter um pouco dessa base, desse conhecimento, não só cumprindo a LDB, mas também um pensamento, um perfil um pouco mais estratégico. Então, eu coloquei aí a definição que Gardin fala sobre planejamento, né? Esse plano de ação é algo muito presente e real na vida do diretor de escola, do coordenador de escola. E as leis trazem textos referentes a isso. Só que essa gestão, ela precisa ser uma gestão democrática, né? Uma gestão que envolve toda a comunidade escolar. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma ação que teve numa escola, por exemplo, a área aí era a gestão de espaço e a gente precisava melhorar o espaço físico e revitalizar a horta. Então, o diretor elencou várias ações que deveriam ser feitas e ele não fez isso sozinho, ele fez isso mediante a reunião com os professores, reunião com a comunidade, né? E quais as parcerias que ele precisaria fazer, em qual período que isso ia ocorrer. Então, tudo isso de maneira planejada, como se a escola realmente fosse uma empresa, né? E tivesse o seu funcionamento pautado em ações, né? Que uma ação muitas vezes não depende só do diretor, depende também da comunidade escolar. Então, aqui a gente tem um outro exemplo também, né? Então, essa daqui, a meta seria aumentar o percentual do rendimento escolar. Então, o que o professor precisa fazer, né? Então, avaliar, verificar qual que são os mecanismos que os professores estão utilizando para avaliar os alunos, verificar quem está sendo eficaz e quem não está sendo eficaz. E estabelecer aí a parceria, que no caso era com o corpo docente, com os alunos mesmo. Bom, tem aí alguns planos, né, que o MEC defende, que, por exemplo, a utilização da técnica chamada FOFA. Então, ela é interessante vocês verem que ela é um pouco, até um pouco simples, né, mas ela traz aí grandes aspectos que você precisa analisar. Então, eu trago o F de forças e fraquezas. Então, tem que pensar nos pontos fortes que eu tenho da minha escola e quais são os fracos que eu vou ter dificuldades. E quais são as oportunidades que eu vou ter depois de elaborar esse plano. E as ameaças. A gente deve projetar também problemas que a gente pode ter depois de ter feito esse plano. Então, eu vou deixar aí um exemplo para vocês de itens, né, que foram elencados. Todos esses itens, o diretor, o coordenador, ele faz juntamente com a comunidade, porque ele sozinho não consegue pensar. E mesmo se ele pensasse, estabelecesse metas, ele precisa gerir de uma maneira democrática, que é o que manda a LDB. Então, ele precisa consultar a comunidade escolar também. Então, eu deixo aí mais exemplos para vocês. Além disso, a gente também deve pensar nos planos e projetos de aula. Se esses planos e projetos estão de acordo com a realidade e compreensão da sua comunidade. Então, muitas vezes o professor ele traz um projeto novo e muitos gestores não apoiam ele nesse projeto. E aí fica difícil viabilizá-lo, há dificuldades maiores. Então, a gente precisa compreender, entender um pouco melhor como ele funciona e quais são os benefícios para o seu aluno. Tudo isso está expresso na LDB de uma maneira aberta. Você pode fazer com que haja melhoria aí nas suas aulas e na sua comunidade escolar. Outro aspecto também que é visto, que é feito de forma coletiva, é o regimento escolar. Alguma vez você já leu a respeito de algum regimento escolar? Há algumas escolas que obrigam os pais a assinarem o regimento escolar na hora de fazer a matrícula, por exemplo.
Esse regimento escolar, ele é específico de cada escola. E ele é feito aí em comunidades, com a comunidade escolar, juntamente com os gestores. A gente tem que pensar também que a escola é um espaço de conflitos, e a gente também deve prever esses conflitos e trazer dentro desse documento todas as sanções necessárias, de modo que o que se fazer em determinadas situações, o que poderá ser projetado e o que poderá ser pensado. Então, o regimento escolar, né, ele traz esse logo aí que eles trazem, que é feito por todos. Então, tem esse logo das mãos, né? Então, todos devem participar e compor isso. Uma realidade que nós temos que modificou, por exemplo, que o regimento escolar deve se preocupar é com o bullying. Como que a sua escola trata o bullying? Isso também deve estar claro no regimento escolar e claro para a sua comunidade escolar. Há também o conselho escolar. O conselho escolar, hoje, eu percebo que ele não é tão democrático e um pouco fechado à comunidade escolar, por exemplo. Ele fica restrito ao grupo de professores. Muitos alunos, talvez você já tenha ouvido falar, de pessoas que passaram de ano, antigamente quando nós tínhamos a reprovação, passou pelo conselho escolar. Então, o grupo de professores pensaram naquele aluno de modo que ele não foi bom naquela matéria, mas ele é bom em outros aspectos. Então, analisando todo o conjunto, resolveu aprovar esse aluno. O conselho escolar também deve pensar não só nesses problemas, digamos assim, que acontecem pontuais, mas também nas necessidades sociais. Se eles observam alguma coisa que deveriam ser resolvida em conjunto com a comunidade e trazer nessas reuniões um pouco mais periódicas, digamos assim, e fazer com que todos entrem numa melhor solução. O Conselho Escolar também, ele incentiva a participação aí do projeto político-pedagógico, e na recuperação de alguns alunos. Por que não determinar dentro do Conselho algumas ações ou algumas aulas extras para determinados conteúdos? Muitos alunos têm dificuldades e não aprendem somente com aquele professor. Algum outro professor pode ensinar de uma maneira diferente. Tudo isso é definido dentro do Conselho Escolar. Esse conselho, como eu falo para vocês, ele era um pouco mais efetivo quando nós tínhamos reprovação escolar, por exemplo, em que os professores refletiam sobre as ações de determinados alunos. O trabalho do conselho escolar, se ele for muito bem conduzido, conforme eu coloco aí, ele vai trazer bons resultados. O foco do conselho é a respeito de avaliar os alunos, se eles realmente estão aprendendo, se realmente há a possibilidade de recuperar determinado aluno, ou se realmente ele não tem saída. E, por exemplo, no quarto ano ele pode haver uma reprovação. E a atuação, por exemplo, do conselho escolar no quarto ano é muito importante. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que determina alguns critérios aí também que estão estabelecidos para o bem-estar desse aluno. Uma das metas, por exemplo, a meta 19, ele traz essa questão da gestão democrática, e enfatiza essa questão da gestão democrática, com a participação de todos. Outro órgão também que gere um pouco essa questão do gestor escolar é o ECA. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz as leis que os professores, os diretores devem garantir para que elas sejam efetivas dentro da sala de aula. E aqui eu coloco para vocês a questão da definição do ECA, como ele surgiu, quem é o órgão responsável, como ele trabalha juntamente com a escola. Vocês sabem que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem ações aí que permeiam, por exemplo, o diretor, se ele identificar que um aluno está sendo agredido fora da escola, ou que está sendo agredido dentro da escola, ou que está sofrendo por algum abuso, juntamente com o conselho tutelar, ele faz aí e formaliza a sua denúncia.
ou muitas vezes, se o aluno, se o ECA está falando aí, que o ECA também conversa um pouco com a Constituição, que esse aluno deve frequentar as aulas, por que ele não está frequentando as aulas? Então, para ser aplicado o ECA, acionado aí o Conselho Tutelar. Então, são as sanções que a questão da gestão deve ficar aí atenta e fazer com que tudo se cumpra. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Olá, sou a professora Flávia, esse é o nosso segundo vídeo do capítulo 3. No capítulo 3 a gente vai falar um pouquinho do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e as perspectivas de educação no decênio. Então, nós tivemos aí após a LDB, a gente teve algumas leis também que tiveram complementação aí com os propósitos da LDB. A primeira lei é a 2.796, de 2013, que fala da questão do acesso e reforça essa questão do acesso e permanência da escola. Fala um pouquinho da valorização do profissional, da gestão democrática, ele enfatiza isso novamente, e temos aí também o nosso PNE. Esse PNE ele tem uma meta, né, de cumprimento aí de 10 anos, né, e traz aí algumas projeções para que sejam cumpridas os aspectos trazidos dentro da LDB. Então, quais são os principais focos do PNE? Então, a gente tem aí o logo, né, do programa. Ele traz essa questão do universalismo, né, do atendimento ao ensino regular. Traz também essa questão dos docentes, né, atingirem metas devido os alunos vão fazer determinadas provas e eles precisam atingir determinadas pontuações. Tudo isso são metas estabelecidas para os professores, né, para que eles consigam aí alcançar. E também um foco que o PNE faz com relação à questão da inclusão. Antigamente, a gente pode dizer que esse processo, eles diziam que a gente deveria incluir e incluía essas pessoas especiais em salas especiais e elas não conviviam juntamente com os outros alunos. Com esses novos planos de meta, o que ele faz? Ele diz o seguinte, não é o aluno deficiente que deve ser adaptar a escola, mas é a escola que deve se adaptar a esse aluno deficiente. Então ele traz essas projeções, esses planos que devem ser feitos para que isso seja atingido. Então eu elenquei aí para vocês todas as metas, né? Então vocês estudem detalhadamente cada uma delas para poder entender e vocês vão perceber que algumas delas ainda não foram alcançadas. Por exemplo, a meta 1, ela era para ter sido alcançada em 2016, por exemplo. E ela trazia essa questão da garantia da educação infantil para todos, para que não falte vagas, por exemplo. A gente sabe que isso é uma realidade que está um pouco fora, tá? Essa meta também traz essa questão dessa adaptação para o ensino fundamental em 9 anos, a partir aí dos 6 anos, né? Nós tínhamos uma realidade que antes era a partir dos 7. A meta específica, que eu falei para vocês, que fala um pouquinho da educação inclusiva, é a meta 4, né? Que é trazer essas pessoas com determinadas deficiências, isso não só deficiência física, mas deficiência psíquica, com alguns transtornos, mas que elas consigam estudar juntamente com os outros e não em salas especiais. E para isso, por exemplo, para a escola receber um aluno que seja cadeirante, por exemplo, ela precisa se adaptar, ela precisa fazer rampas, ela precisa fazer com que ele consiga praticar um determinado esporte, mas isso precisa ser viabilizado para esse aluno. Então, ele estabelece isso, projeta isso, a adaptação desses espaços escolares. O problema dessas metas, vocês vão observar que todas elas, o que elas pedem? Investimento. E quando se trata de investimento, nós temos lá, dentro da nossa lei, né, a questão da distribuição das verbas, né? Então, em lei está escrito que determinadas verbas é trazida para a União, depois para os estados, depois para os municípios, e a gente sabe muito bem que existem alguns municípios que ainda não conseguem receber as verbas de acordo com a porcentagem que deveria.
A verba, ela também está um pouco relacionada com a quantidade das pessoas naquele estado. Então, isso também reflete na quantidade de deputados e outros cargos que estão presentes lá dentro das assembleias, que vão lutar por esses direitos. Então, quanto menos a gente tiver, menos aquela cidade, menos representatividade ela tem, menos representatividade ela vai ter também na hora de se exigir um pouco mais de recurso. A meta 15, 16, 17, 18, ela fala mais da valorização dos professores, da formação, né, do investimento que o Estado tem que ter. Também são metas que estão aí ainda em processo, né? Então a gente está estudando aí o Plano Nacional, ele é um pouco atual ainda, então ele ainda não fechou ainda para a gente falar assim, olha, alcançamos todas as metas. Nós estamos ainda vivenciando esses processos. A questão da formação do professor e da valorização do professor envolve, por exemplo, plano de carreira, envolve outros aspectos que ainda precisam ser trabalhados, porque também exige um pouco mais de investimento. Eu destaco aí aqui a meta 19 e 20, que ela fala um pouco da questão da gestão democrática, dessa efetiva participação tanto da distribuição de renda, quanto da participação da própria comunidade para defender uma educação de qualidade. Então aí eu coloquei os 20 planos, né, resumidos, né, quais são os focos que eles fazem, vocês podem aí conferir depois aí no site que eu deixei expresso. Então, todas elas fazem parte do quê? Políticas públicas, né? Políticas públicas para garantir a qualidade, política pública para garantir que a LDB seja cumprida, que a própria Constituição seja cumprida. Então, são metas que envolvem a questão da educação e o que acontece com foco na melhoria. Então, se eu faço determinadas metas, eu tenho lá os meus instrumentos para medir se essas metas estão sendo cumpridas ou não. Então, existem algumas avaliações, existem determinados recursos que eu preciso saber quanto que eu preciso investir para alcançar a minha meta e preciso fazer esse planejamento e gestão democrática de modo que eu consiga fazer com que todos os estados e municípios conversem da mesma forma, tenham a mesma liberdade para conseguir modificar e ter qualidade. Com relação à formação e valorização desses profissionais, você imagina como que eu vou conseguir, por exemplo, fazer um curso, dar uma oportunidade para um professor se especializar um pouco mais numa realidade, por exemplo, de São Paulo. E como que eu vou fazer a mesma coisa para um professor que está lá na Amazonas, em Rondônia? Como que eu vou conseguir garantir que os dois tenham acesso à mesma formação? E que os dois tenham foco na mesma melhoria de ensino de acordo com a sua realidade, se são realidades diferentes. Então, há esses entraves, né, e problemas aí para conseguir atingir essas metas. Com relação aos alunos, com relação à inclusão, né, desses alunos, o PNL deixa muito claro quais são os tipos de aspectos que a gente precisa considerar. Então, antes, ele considerava, por exemplo, somente aspectos físicos, a deficiência física, e desconsiderava, por exemplo, a deficiência intelectual. Hoje, a questão da deficiência auditiva também é considerada. Então, a lei exige que tenham, por exemplo, um intérprete de Libras dentro da sala de aula para conseguir alfabetizar esse aluno em Libras e fazer com que ele se comunique melhor também. Então, são deficiências também visuais, múltiplas, alguns transtornos, né? Por exemplo, hoje a gente tem alguns programas para trabalhar o autismo na escola e também as altas habilidades. Então, o grande desafio que nós temos hoje é pensar como que eu vou conseguir gerir dentro dos meus planos e metas nas esferas federal, estadual e municipal. Como que eu vou trabalhar com realidades diferentes
e fazer com que todos tenham acesso à educação de qualidade. Então, esse está sendo um dos grandes desafios para conseguir cumprir essas metas, né? Então é importante que você, aluno, leia essas metas e cumpra exatamente esse roteirinho, e olhe, verifique e analise se no seu município elas estão sendo cumpridas. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Olá, eu sou a professora Flávia, estamos no nosso terceiro vídeo do capítulo 3. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas educacionais. Uma das políticas públicas que mais preocupa, por exemplo, os planos nacional de ensino é a política da inclusão. Nós tínhamos uma metodologia cartesiana, né, em oposição ao que realmente é uma inclusão, em que, a princípio, começou a excluir esses alunos em sala especial, depois, posteriormente, eles passaram a estar dentro da sala, mas esse estar dentro da sala, ele ficava jogado na sala e o educador ele não se preocupava com essa questão de como incluí-lo e fazer com que ele acompanhe os conteúdos da mesma forma que os demais. Hoje nós temos políticas envolvendo profissionais, psicólogos que acompanham esses alunos dentro de sala de aula. Então, a inclusão, ela tem que ser efetiva, ela não pode ser superficial. Ela não pode ser você simplesmente colocar esse aluno deficiente dentro da sala de aula. Esse aluno ele precisa se sentir parte do processo educativo. Então, eu coloquei aí para vocês o que acontece, por exemplo, quando há uma exclusão total, né, em que eu separo esses alunos numa sala especial, quando eu tenho uma segregação, quando eu integro eles, mas na verdade eles estão lá, mas eles não fazem parte, e a gente tem aqui um desenho da verdadeira inclusão, em que eles estão lá, eles fazem parte do processo educativo. Então, esse processo de promover a real inclusão na escola é uma das políticas públicas que tem sido trabalhadas e causa um pouco de problemas. Por quê? Primeiramente, porque nós não temos tantos profissionais preparados para conseguir trabalhar com esse público. A gente precisa de psicólogos, psicopedagogos, muitas vezes de fisioterapeutas, de modo que eles consigam se desenvolver e aprender juntamente com os outros. Aqui a gente tem uma projeção de uma escola, né, em que eu coloco todos os tipos de adaptações que deveriam ser feitas nessa escola, por exemplo. Isso tem, além de ter um alto custo, né, há algumas escolas que precisariam mudar a sua estrutura total para conseguir aplicar isso. E você pensando na realidade do Brasil inteiro, né, porque muitas vezes você pode dizer, professora, mas no meu bairro, na minha cidade, a minha escola é muito fácil de adaptar. Só investir, colocar uma escada, colocar uma rampa. A sua escola é assim. Muitas escolas mal têm as paredes muito bem construídas, né? Então, essas salas precisam ser adaptadas. Isso já é uma orientação do MEC, né? Então, é esse princípio de que não é esse deficiente que precisa se adaptar à escola, mas a escola que vai ter que se adaptar a essa pessoa especial. Então, um outro aspecto, né, que é trazido dentro da LDB, que é com relação à escola integral. Como que nós vamos ter uma escola integral, de fato, sendo que a gente tem uma série de fatores a pensar dentro da escola integral? Então, está lá no Plano Nacional da Educação, como meta 21, ter a escola integral. A princípio, essa escola integral seria, eles estão com ideias no ensino médio, né? Trazendo aí juntamente uma formação das disciplinas base do ensino médio, para depois, posteriormente, uma formação ou uma formação técnica, né, em que ele se profissionalizaria, ou disciplinas voltadas à arte, esporte, lazer, cultura, conteúdos aí científicos,
possibilidades aí, né, de profissionalização. O grande problema é que a nossa lei, ela regulamenta aqui. Quem pode ser professor da escola pública? Lembra que aquele capítulo que fala justamente dos profissionais da educação? Para, por exemplo, dar uma aula de violão. Quem pode dar aula de violão? Aquele profissional que é formado em música e tem lá a sua especificidade com o violão. Agora, pensa na sua realidade social. Muitas vezes você conhece alguém que sabe muito bem violão, que já dá aula de violão, e esse profissional não pode atuar dentro da escola pública. Então, será que é necessário a gente repensar esse tipo de formação? Ou ainda a gente precisa realmente ainda exigir isso? E se a gente repensar esse tipo de formação, o que é exigido dele, se haverá uma formação posterior? Coisas desse tipo. Por quê? Porque juntamente com esse novo currículo, esse novo jeito de pensar numa educação integral, a gente tem que pensar na questão de qualidade e quais resultados que a gente quer atingir. Além disso, quais conteúdos que devem ser trazidos para esses alunos. Então, algumas exigências são feitas aí dentro de uma escola integral, dentro desses planos, né? Quais competências que esses alunos precisam ter, quais são as atividades propostas, por quê, se essas atividades estão relacionadas com os parâmetros curriculares ou não, ou se é necessário ou não, qual que é a necessidade daquela comunidade. Além disso, espaço, né, e infraestrutura, que também está relacionada aí à meta 6. Outro aspecto de políticas públicas é a formação dos professores. Qual que é o que o professor precisa? Será que esse professor ele precisa de uma formação, de uma pós-graduação? Será que esse professor ele precisa de um determinado workshop para trabalhar determinada habilidade? Quais são os tipos de cursos e formações que eu posso trazer para esse profissional? Lembrando que os professores que nós temos hoje, eles foram formados no ensino tradicional. Eles aprenderam de uma forma diferente. Esse mesmo professor que aprendeu de forma tradicional trabalha hoje com alunos que estão dentro da inclusão digital. Então, há uma discrepância e uma falta de entendimento. Será que esse professor ele precisa se alfabetizar digitalmente e de modo a entender essas novas realidades? E precisa se desvincular disso? Aí é uma questão cultural. Então, o professor ele precisa ter essa formação básica para poder entender hoje o seu público, ou ele precisa fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para se especificar um pouco mais? Fica aí a discussão, né? Qual que é essa necessidade da formação desse professor? Além disso, quando a gente fala do tempo numa escola integral, existe o tempo e o tempo pedagógico. Tem atividades em que o professor precisa fazer projetos, por exemplo, que vai levar uma semana apenas. E tem projetos que levam um semestre para ser realizado. Então, essas possibilidades que foram sendo levantadas que trazem um determinado anseio aí a respeito desse plano para o ensino integral. Outro aspecto também que é defendido, por exemplo, por Tristão, é a educação ambiental. Uma ideologia em que, se o aluno ter a educação ambiental desde tenra idade, que seja desde da educação infantil, ou que ele tenha isso bem mais forte no ensino médio, ele vai ser um cidadão em que não vai, por exemplo, poluir a cidade, que não vai fazer que vai fazer determinadas ações em que vai conviver melhor em sociedade. Então existe essa projeção de que isso seria possível. Além disso, a gente tem alguns planos e metas relacionados aí também à avaliação, né? Isso está dentro das políticas públicas. Então a gente tem o Provão, a gente tem outros recursos para tentar medir se a nossa qualidade de ensino está bem. O IDEB, por exemplo, é um dos índices que é bem interessante você acompanhar. Por exemplo, procure a escola do seu bairro, qual que é a nota IDEB que ele tem.
Isso porque hoje o Estado ele faz essas medições e cada escola lá dentro do índice tem a sua nota e ele verifica se, de acordo com a meta que foi estabelecida para ela, se ela conseguiu alcançar ou não. Como que você percebe isso, como estão os seus alunos. Então a gente tem aí a avaliação nacional, a ANEB e tem a Prova Brasil, né, que eu comentei. Tem o SAEB, que é um outro tipo também de sistema, que foi feito aí em 2005. Por quê? Porque não basta ter as metas, eu preciso ter um instrumento de medição. Mostrar, por exemplo, eu coloquei aí, ó, um exemplo da Escola Maria Alves de Mesquita, no Ceará, no ano de 2007 a 2011. Qual foi a evolução dela? Então, ela começou no vermelho e aí em 2011 ela estava aí com 83% de aprovação, por exemplo, em língua portuguesa. Então, esses mecanismos, né, quando chega lá no ensino médio, qual que é o maior mecanismo que nós temos hoje? O Enem, que vai medir se realmente esse aluno teve um bom aproveitamento e depois isso vai refletir aí na sua inserção aí dentro das universidades, né? E aí aparece aí dentro do ensino superior outro programa aí, incentivo, que é o ProUni. Então, todos esses fluxos, todos esses mecanismos de políticas públicas é feito para garantir a qualidade de ensino, mas também traz esse olhar, né, de pensar nas questões e necessidades sociais. Então, nós temos aí vários objetivos, todos eles, todos os planos, todas as metas, elas têm objetivos explanados. Então, os pensamentos de políticas feitas para a educação indígena, para a educação do campo, para a educação inclusiva, especial, jovens e adultos, nós ainda temos adultos que não foram alfabetizados, a questão da formação tecnológica, o ensino à distância, por exemplo, uma forma de inclusão social que deve ser investido. Então, é isso. São várias as necessidades que nós temos hoje, as várias políticas públicas que nós precisamos que a lei regulamenta. Até o próximo vídeo.